Louvado seja o nome do Senhor. Salve a igreja do Pai do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto na sua presença. Amém. Se você está aqui, é porque Ele já te ajudou. A palavra de Deus fala que Ele é bom o tempo todo. Amém. Glória a Deus. A passagem que o Senhor me deu fala de na verdade, o tema que o Senhor me deu é de que Deus queria um relacionamento com o seu povo, amém? O versículo que me fez, que eu acho que vai fazer a gente entender, é no processo de criação, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, partido 6 não, na verdade 6 é o sexto dia, né? É aqui, ó. Gênesis 1:27. Diz assim, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Amém? Amém. Podeis tomar o assento. Amém? Nós acabamos de louvar aqui, né? E o louvor dizia assim: receba a minha glória, né? A minha glória vai descer. Vocês sabiam que o propósito de Deus com o ser humano é ter um relacionamento? E Ele tentou se revelar para o povo de Deus, o povo de Israel, e eles temeram e fugiram da presença. Vocês conhecem essa passagem? Nós vamos abordar hoje. Como a missionária falou, Deus está falando desde o começo do culto. Passagens que eu vou citar já foram citadas aqui. Amém? É o mesmo Deus. Amém? Eu estava pensando sobre comunhão, né? O que significa comunhão? A igreja conhece, sabe? Algo comum que une um povo. Amém? Quem é que nos une aqui nessa noite? Jesus. Amém? Esse é o propósito. E quem nós somos para Deus? Nós representamos a igreja de Deus. Amém? Quando congregados, nós somos a igreja de Deus. Amém? Então, todos já ouviram, mas eu quero que vocês, eu vou repetir para que dê sentido daquilo que Deus colocou no meu coração. Tá? Sabemos que no princípio de tudo a terra era vazia e sem forma, né? Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus colocou no meu coração que nesse momento Ele estava já arquitetando nas suas minúcias tudo quanto Ele iria fazer. Amém? E nós sabemos que se inicia o processo de criação, e no sexto dia Deus criou o homem. É onde entra essa passagem, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus os criou. Gênesis 2, 7 ao 9 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ezequiel 37 resume aquilo que Deus quer no relacionamento. Ele falava com o seu servo ali, profetiza, né? Ele entendeu que os ossos não tinham o sopro de vida. O que é o sopro de vida? É o Espírito de Deus. Amém? E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Especial ou não? Você é especial ou não para Deus?
criou tudo, e em especial no jardim colocou o homem. Ele queria relacionamento. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Porque de tudo que ele criou, com certeza, ele passeava no meio da sua criação. Ele convivia. Antes de tudo, ele criou os anjos que o adoravam dia e noite. Mas ele precisava ter alguém para conversar ali de igual para igual. Por isso ele criou o homem. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando ele colocou o homem no jardim, ele ordenou da seguinte maneira, dizendo: de toda árvore que há, você pode comer. Contudo, da árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente que quando comeres, morrerás. Então Deus deu o que? Uma tarefa para Adão, sim ou não? Sim. Aprendemos aqui. Qual que foi a tarefa? Oi? Sim, ele criou o homem para que ele arasse a terra. Mas a tarefa que ele deu para Adão especificamente foi para que ele desse nome a toda a sua criação, a todos os animais. Então os animais se apresentavam diante de Adão, ele ia dizendo o nome do macho e o nome da fêmea, sempre em pares, né? O nome do macho e o nome da fêmea. O que Deus percebeu? Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Você pode ter um animal, tem gente que fala com um cachorro. Não sei se tem alguém que faz isso aqui. Mas ele responde, se responder, sai fora. É de procedência maligna. Amém? Não tem como substituir a relação do ser humano com o outro. Não dá para substituir. Você pode até ter carinho, ter amor, ter cuidado, mas não vai haver uma relação de igual para igual. Amém? Então Deus disse que não era bom que ele estivesse só, porque apesar de ele conviver com os animais ali, faltava alguma coisa. Então Deus disse assim: eis que farei para ele uma ajudadora, idônea para ele. Então o Senhor fez com que Adão caísse num sono profundo. Foi lá, tirou uma das costelas, e dessa costela ele formou a mulher e trouxe para apresentar a Adão. E diante disso, Adão exclamou assim: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? O que lhe parece isso? Esse argumento de Adão. Finalmente ele tinha alguém no seu dia a dia que ele podia se relacionar, conversar sobre os seus afazeres, né? Os seus propósitos, aquilo que Deus queria que ele fizesse. Com os animais não tinha como. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus estava mostrando para Adão aquilo que ele também sentia, a necessidade de um relacionamento. Lembra-se quando Deus criou o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sim ou não? Então Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, como um semelhante dele. Amém? O que acontecia todos os dias ao cair da tarde? Lembra? Gênesis 3, 8 a 10 narra essa passagem que diz assim, do 18 ao 19, não, 8, 9 e 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, no final do dia ele estava no jardim, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O que nós aprendemos hoje? Deus reúne
Ciente, onipresente, ele está em todo lugar. Será que ele não sabia onde estava, não? Então, onde está aqui não é o lugar, mas em que situação você está depois do que lhe aconteceu, porque Deus já sabia. Tem gente que foge, quer se esconder, e não tem como se esconder de Deus. Nós ouvimos que se você for no mais alto do céu, lá ele está. No mais profundo do mar, também está. Não tem lugar. Amém? Então ele diz: eu ouvi a tua voz a soar no jardim, temi, porque eu estava nu. Então me escondi. Amém? O que aconteceu aqui? Deu ouvido a conversinha, foi corrompido. Satanás pegou, sabotou o plano de Deus aqui, né? Porque aquilo que Deus queria é que ele se multiplicasse e tivesse uma convivência harmônica com ele, né? Mas será que Deus já não sabia de tudo isso? Claro que sabia. Ele deixou de fazer? Não, porque Ele te ama do jeito que você é, com todos os seus defeitos. Ele sabe dos seus limites, das suas forças, e nem por isso Ele simplesmente te descarta. Ele permite que você tenha um momento de consciência e se volte para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento que o homem foi corrompido, ele perdeu a ligação que ele tinha com Deus. E tudo que ele tinha de 100%, ele perdeu. Ele perdeu. Inclusive a sua inteligência, a ciência, o conhecimento, né? Dizem os estudos aí que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade, né? Então, eu estava vendo os QIs aí, tem umas coisas absurdas, hein? Vocês sabiam que o primeiro-ministro de Israel, ele está dentre os que são os mais bem dotados? QI mais alto? O primeiro-ministro de Israel. 160 de QI. 160. É absurdo. Só que esses 10%, quem é que usa? Essas pessoas. Nem todos chegam nesse percentual, né? É limitado aí. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina as mentes malignas se pudessem usar todo esse potencial para fazer o mal. Que estrago não faz, hein? Amém? Então é através disso, né, que o homem é seduzido. O homem quer alcançar poder, o homem quer ter poder, o homem quer ter riqueza, né, sabedoria. Quem já ouviu dos pactos que é feito? Pactos de sangue, né? Pactos de sangue é feito com Satanás. O que acontece nesses pactos? O sangue inocente é derramado. E é sacrifício de humanos. É sacrifício humano que acontece. E sabe o que representa o sangue no mundo espiritual? E também moeda de troca. Sim ou não? Qual que foi o preço pago? O sangue de Jesus. O que acontecia com os pecadores lá no passado? Apresentavam um animal que era imolado e o sangue era derramado na sua cabeça para remissão do pecado. Amém? Mas Deus se agrada de sacrifício? Ele prefere o quê? Amém? Melhor obedecer do que sacrificar. Sabe qual que é? Isso aqui explica realmente assim, dá para você entender porque que sobre tanta criança no mundo todo e gente desaparece assim do nada. Se você for no supermercado, você vai ver lá um cartaz desaparecido. Ninguém saiu, nunca viu, nunca mais se teve notícia. Sabe qual é o outro meio que eles acham para derramar o sangue humano? Através dos abortos. Sabiam? Através dos abortos.
Isso é propósito de Satanás. Quem é que se alimenta desse sangue? Aquele que você está sacrificando. Não é? Então ele é fortalecido exatamente no mundo espiritual. Porque o sangue é vida. O sangue é vida. Amém? Além disso, nesses pactos acontecem as orgias, os encantamentos, né? Tudo com a falsa promessa de que você vai adquirir poder, de que você vai adquirir riqueza, conhecimento, né? Se a gente olhar o panorama do mundo, quem é que detém o poder? Quem é que domina as massas? Não. Através de pessoas que são diferenciadas. Você não vai pegar um empresário bem sucedido, um Zé qualquer. O cara se formou, estudou, ele tem capacidade de gestão, por isso que ele alcança, né? Mas muitas pessoas querem alcançar isso de maneira ilícita, sem pensar na consequência. Se for morrer inocente, para ele tanto faz. O importante é que ele alcance o seu objetivo, não é verdade? Agora, será que isso é de agora? As pessoas querem poder, querer dominar? Desde o princípio dos tempos, nós podemos ver o que é narrado na palavra de Deus a respeito de Nabucodonosor, né? Pela história, oi? Vamos chegar, nós vamos chegar. Alexandre o Grande, Napoleão, Hitler, todos foram frustrados, sim ou não? Conseguiram o seu inteiro? Não. Então, ele dominar o mundo. Ele dominar o mundo. Enquanto o homem busca domínio, poder, Deus abomina. O que a palavra diz lá em Jeremias 17:5? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, e faz da carne seu braço e afasta o seu coração de Deus. Aqui ele está falando do quê? Você confiar no outro homem? Não, é de você mesmo, né? Quantas pessoas se prevalecem porque tem uma conta bancária abastada, porque tem um cargo de chefia, pisa nos menores, se aproveita da situação, né? Quantos relatos não se vê de pessoas que foram abusadas por conta de estar sob o domínio de uma pessoa que não tinha caráter, né? Não se preocupou de aproveitar a situação, né? Amém? Como que Jesus foi tentado? Lembra? Tem várias maneiras, mas uma delas ele foi levado ao pináculo do templo. E lá, Satanás mostrou para ele o quê? Todos os reinos da terra e tudo que tinha neles. É poder ou não é? O que ele falou? Se prostrados me adorares, tudo que você está vendo será vendo. Ele cedeu? Amém? Por isso ele é Jesus. Então esse sentimento de grandeza tem a ver com aquela síndrome de o homem querer ser. Quem caiu do céu porque queria ser igual a Deus? Ele mesmo. É esse aí. Por isso que ele tentou. Quando Deus criou o homem, ele já estava lá, vendo tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa síndrome de querer ser maior que Deus, muitas vezes leva o ser humano a fazer as coisas mais absurdas possíveis, né? Seguindo os seus instintos, os seus desejos, fazendo praticar as maiores atrocidades. O que vemos hoje no Brasil e no mundo? A riqueza concentrada na mão de poucos, né? E a grande maioria passando
necessidade. Sim ou não? Então é aquela. Vai sempre prevalecer o poder, o domínio, né? Quem conhece aquela série de frases? Faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Amém? Eu queria ter visto aqui hoje no Brasil, né? A palavra de Deus nos ensina que do coração procedem todos os maus pensamentos, pensamentos de morte, adultério, fornicação, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Mas tudo isso, antes de acontecer o fato, começa com a concupiscência. O que é isso? Desejo. Sim ou não? Você começa a rodear, começa a ver. Satanás está vendo ou não? A palavra de Deus fala que está buscando a quem? Ela estava assim. Cometeu 3 tipos de concupiscência. Olha lá. Concupiscência da carne, bom para comer. Concupiscência dos olhos. Dizem que a gente come primeiro os pratos com os. Sim ou não? Concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, né? Concupiscência da soberba da vida, que é o desejo de sabedoria. Amém? Era a árvore do bem e do mal, não é? E ela cedeu, porque ele disse que certamente não morrerás, você simplesmente vai ser igual a ele. Ele não quer isso, ele não quer concorrência. Amém? E assim, como o homem caiu, por dar ouvido a Satanás, Deus não desistiu. Ainda assim Deus não desistiu. Ele viu seus planos sendo frustrados, mas não desistiu. Ali mesmo ele lançou um plano de redenção, né? Onde ele falou que nasceria um que iria ferir a cabeça de Satanás. Amém? Também conhecido como dragão, serpente e caveira. Tudo sinônimo de morte. Amém? Diante dessa possibilidade, Satanás tentou de todas as maneiras sabotar o DNA humano para que não nascesse alguém que iria lhe ferir a cabeça, né? O que aconteceu? No final ele levou toda essa geração à perdição. Amém? E por conta da maldade e a transgressão, Deus teve que dizimar toda uma geração, salvando apenas uma família que não se contaminou, né? A família de Noé. E através dele ele começou um novo ciclo, né? Para tocar em frente ao seu processo. Mas a palavra de Deus diz que de um dos descendentes de Noé, Cã, nasce um homem chamado Nimrod. Amém? Nimrod. Sabe o que significa Nimrod? Rebelde. Rebeldia é como... O que é rebeldia para Deus? É como um pecado de feitiçaria. Amém? Então a palavra diz que ele foi um grande caçador, né? Um grande guerreiro e fundador de várias cidades na região da Mesopotâmia. É onde começou o desenvolvimento da humanidade nessa região. Lá diz que é um crescente fértil, é um lugar bem propício, né, para tudo. Dizem que Nimrod começou e se apresentou como um caçador primeiro, então ele trazia benefício para o povo, mas que depois ele tentou exercer domínio e controle sobre seus vizinhos, né? Invadindo suas terras e forçando-os à sujeição, né? A palavra diz que o reino de Nimrod provavelmente foi o mais organizado da terra depois do dilúvio, e por conta disso ficou conhecido
como o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod foi para a região de Sinear, Babilônia, e fundou várias cidades antigas, Babel, Ereque, Acade, Calné, e depois seguiu para a região da Assíria, onde fundou Nínive. Quem eram os ninivitas? Inimigo do povo. Sabe um dos castigos que eles implementavam nos seus conquistados? Empalamento. Quem sabe o que é isso? Uma estaca, e a pessoa era fincada nessa estaca. Amém? Olha só. Uma das razões porque Jonas não queria ir lá, né? Que povo é esse? Misericórdia, né? Então, Nimrod é descrito lá em Gênesis 10, 8 ao 12, não precisa contar, como um poderoso caçador diante de Deus, né? E também é mencionado como o fundador de Babel, entre outras cidades. Capítulo 11 de Gênesis narra a história da Torre de Babel, onde a humanidade, falando uma única língua, tentou construir uma torre que chegasse ao céu. Deus não se agradou desse intento, né? Então o que ele fez? Foi lá e misturou as línguas e espalhou o povo por toda a terra, né? Mas estudos mostram também que aquela torre, na verdade, era uma espécie de um zigurate. Tem várias fotos de zigurate aí na internet que você pode ver. Então era um local de estudo, de observação dos astros. Desde o princípio dos tempos, o povo já observava os astros para ver o que eles podiam fazer, né? Como se comportavam, né? Também era construído templos de adoração a outros deuses, né? Então ali era feito sacrifício, e tinha um tipo de culto que era um culto ao Deus Sol e ao Deus Lua, que era um culto atribuído a Lúcifer, né? Então eu creio que essa é a principal razão de Deus interferir naquele local. Amém? Agora vejam bem, o zigurate de Ur é o mais bem conservado de todos os zigurates, que foi construído para o Deus da Lua, Nanã. E o padroeiro da cidade de Ur. Quem saiu de Ur? Amém? Por volta do ano de 2100 a.C., né? Então, não deu certo o primeiro intento, colocou Noé, o povo já se dispersou aqui, ele foi atrás agora de quem? De mais uma família, né? Mais uma família para dar sequência no seu projeto. Porque Deus queria manter um relacionamento com o povo, né? Desde o princípio. Então, através de Abraão, que saiu lá do berço da idolatria, porque ele estava separado, a família de Abraão construía ídolos. Eles fabricavam ídolos, comercializavam, mas ele estava à parte de tudo isso, né? Por isso Deus o escolheu, né? Onde deu origem a um povo, uma nação chamada Israel. Sim ou não? Que seria conhecida como embaixadores de Deus na terra. O propósito de Deus com o povo israelita é que eles representassem Deus na terra. Amém? Mas aqui diz: a quem ele iria se revelar e manter um relacionamento contigo, mas também se perderam, se contaminaram, misturando-se com outros povos. Tudo que Deus fala, não se misture, né? Não tragam para vocês outros deuses. Aqui nós temos um propósito, Deus colocou na vida do pastor Eduardo, que é de orar na casa dos casais, né? Aí então ele me convidou para estar junto com ele. Por quê? Nós temos algo em comum. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos, se não concordarem. Por quê? A palavra diz também: as más conversações
juntos, é porque está tudo bem. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com quem você está andando. Por fim, esse povo foi levado para onde? No Egito. Cumprindo a palavra de Deus, que falou que esse povo um dia seria cativo por cerca de 400 anos de uma nação estrangeira, mas que um dia ele os resgataria e os colocaria numa terra aqui, mana leite e mel. Amém? Se você é um povo santo, separado, sacerdócio real, qual que é a sua função no mundo? Ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Amém? Era isso que Israel tinha que representar diante dos outros povos. A palavra de Deus lá em Êxodo 19, do 9 a 11, diz assim: ó, disse o Senhor a Moisés. Lembra que eu falei para vocês que um dia Deus tentou se revelar ao povo, o povo fugiu? Aqui, ó. Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça eu falando contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também ao Senhor, ao Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, que lavem também as suas vestes, amém? E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá com a sua glória, amém? Glória. Imagina, você vê a glória de Deus se manifestando na sua frente. Moisés entrava na tenda, a glória de Deus descia através, era uma fumaça que preenchia todo o espaço, amém? Era o próprio Deus. E o Senhor descerá diante de ti, diante dos olhos de todo o povo, todos iriam ver, sobre o monte Sinai. Mas o povo tinha que ficar no pé do monte. Aí só subiu Josué e Arão, que ficou no meio do caminho. Quem subiu até o topo? Somente Moisés. Aqui a gente já pode ver o que? A constituição do tabernáculo. Sim? Seria uma das próximas tarefas que Deus daria a Moisés. Onde ali o sopé do monte seria o pátio externo, onde o povo podia entrar, né? Lá no meio, onde ficou Josué e Arão, lugar do santuário, onde o sacerdote podia entrar. E lá no cume seria o quê? O Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar. Amém? Nada é por acaso. Mas o povo temeu de ver o poder de Deus entre os 20, 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido de buzina, e o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se e foi-se de longe. Senhor, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Olha o medo. Mas será que esse medo prevalece? Dizem que eles ficaram cerca de 1 ano ali, sabe? Deus estava preparando tudo, dando todas as instruções para Moisés. Ele subiu para o monte, ficou lá 40 dias e 40 noites. Bem? Chegou um momento que Deus percebeu o quê? O povo impaciente, não soube esperar, né? O que eles pediram? Que fosse feito um Deus para eles adorar, né? Eles já conheciam lá de onde eles saíram do Egito, né? Pediu que fizesse um bezerro de ouro. Sim ou não? Foi falado hoje, né?
para que pudesse adorar. E assim foi feito. Então Deus alertou Moisés: desce que o teu povo já se corrompeu. O desejo de Deus era que ele dizimasse o povo ali, ó. Mas Moisés intercedeu pelo povo. E Deus permitiu que ele fosse o teu povo. Só que quando ele chegou e viu a imagem do bezerro de ouro e o estado que o povo estava nus, estava rolando orgia lá, ele ficou tomado, possesso. Pegou o bezerro de ouro, fez o quê? Queimou até que virou pó e fez o povo comer. Sabia? Que o povo comeu o bezerro de ouro? Sabia? Não. Êxodo 32, 20. Êxodo 32, 20. E tomou o bezerro que tinha sido feito, e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e aspergiu sobre as águas, e deu ao povo. Sim ou não? Pôs-se de lado e convocou. Qual que seria o povo que iria segui-lo, servindo a Deus? Sabe quem se apresentou? Apenas os levitas. A palavra diz que saiu cerca de 600 pessoas. 600 pessoas lá do Egito. 60 ou 2 mil. Tem estudo que fala que é 2 milhões de pessoas, né, também. Mas ó, aqui, ó, Êxodo 37, 27. E disse-lhes assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão. Está vendo aí? 32, 27. 27 e 28. E mate cada um ao seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram no povo naquele dia cerca de 3 mil. Amém? Então Deus ordenou a Moisés que ele pegasse os remanescentes e continuasse, os levasse até a terra prometida. Amém? Deus percebeu que pelo homem jamais teria chance de se manifestar. Então ele resolveu por si mesmo que ele iria se manifestar no meio. Através de quem? Jesus. Deus pôde estar no meio do povo através de Jesus Cristo para ensinar-os como deveriam se comportar diante do reino de Deus. Qual que é o nosso destino após essa vida aqui? O reino de Deus, sim ou não? Vai lá que nós fomos no final de tudo isso. Então, no seu ministério, Jesus Cristo operou vários sinais e maravilhas e disse ao povo que eles iriam fazer ainda obras maiores do que ele fez. Amém? Mas Satanás estava de olho. Eles viam o plano se frustrando, mas ali, ó, ele viu a iminência de acontecer aquilo que foi lançado lá no Éden, né? Que viria um e feriria a sua cabeça, amém? Ele tentou de todas as formas impedir Jesus de chegar ao seu propósito. Foi falado aqui hoje. Ele estava no Getsemane. Era tanta aflição que ele pediu que
Deus passasse dele aquele cálice. Mas ele permaneceu fiel ao propósito de Deus. Ele disse, mas que seja feita a sua vontade, amém? No fim de seu ministério, Jesus avisou aos seus discípulos que ele ia ao Pai para preparar a morada para mim e para você. Sim ou não? Ele voltaria para nos buscar. Mas mesmo nesse momento de crucificação de Jesus, Satanás não desistiu. Sabe quem ele usou? O ladrão da cruz. Se tu és verdadeiramente Jesus ou Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também, né? E o povo que estava no meio, da mesma forma, se tu és o Cristo, por que você não pode se salvar? Seria uma tentativa de frustrar o plano de Deus. Qual era o propósito de Jesus Cristo passar pela cruz? Salvação da humanidade. Amém? Agora, você sabe o que aconteceu? Quando ele falou assim, Pai, está consumado. Em tua mão te entrego o meu. O céu se fechou. Houve um grande terremoto. Né? O que aconteceu no tempo? O véu que separava o povo do Santíssimo. Sim ou não? Foi feita ali a abertura para você entrar na presença de Deus. Amém? Através do sangue de Jesus, ele resgatou aquilo que foi perdido lá no Éden. O homem se perdeu, se tornou pecador. O sangue de Jesus nos rime de todo o pecado. Por isso, através desse sangue, Deus conseguiu ser o tempo. Porque a partir de Jesus Cristo é que foi estabelecida a igreja de Deus. Amém. Então nós somos povo santo, separado, ao povo exclusivo de Deus. Nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. Nosso propósito é chegar onde quer que nós formos e falar do amor de Deus. O propósito dele é usar os outros povos. Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Temos que fazer a diferença onde quer que você for. Amém? Foi falado aqui que você vai passar por aflição, vai passar por dificuldade, mas quem que vai estar contigo? Não importa a situação. Amém? Amém. Jesus vai voltar para buscar quem? A sua igreja, seu povo. Amém? Finalmente Deus conseguiu o seu intento, que era um relacionamento com o seu povo. O que nós fazemos aqui? Se não é adorar, bendizer o seu nome, ser grato por tudo quanto ele faz, reconhecer o seu senhorio, soberania sobre todas as coisas. Amém? É isso que Deus quer. Nós temos que permanecer fiéis. O final da história é Ele que vai garantir. Basta que você se permaneça na presença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu agradeço a oportunidade.